Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Olá a todos, que a paz de Deus possa estar presente em cada coração. Estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. Nós estamos trabalhando com o módulo 2, a codificação espírita, e estamos já no encontro de número 18, 18º. No último encontro, nós falamos das obras básicas, mas dividimos em duas partes. E agora nós vamos então para a segunda parte dessas obras básicas, para que a gente possa ter um entendimento adequado e correto sobre a doutrina espírita. Vamos lá. Então é isso. Obras básicas, segunda parte. Na primeira parte, nós já falamos sobre o nome de Allan Kardec, por que utilizou esse pseudônimo. Falamos do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e falamos do céu e o inferno. E agora vamos dar prosseguimento, falando da Gênese, 16 de janeiro de 1868. E a Gênesis, então, é um livro que, se bem conhecido, né, se a gente procurar conhecer e estudar, ele proporciona uma oportunidade muito boa, uma oportunidade excepcional de em busca de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora, como é todo o corpo da doutrina espírita, de uma forma muito clara, de uma forma muito racional, mas que faz com que cada um de nós pensemos, não é para aceitar, de simplesmente aceitar, né? A gente utiliza os ensinamentos como uma forma da gente raciocinar e verificar se é isso que a gente precisa. Divide-se em três partes. Na primeira parte, analisa a origem do planeta Terra, né, do que nosso habitat atual, de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Então, tudo a gente procura encontrar, buscar uma forma lógica de entendimento, como é todo o conteúdo. Em sua segunda parte, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. E é claro, quando a gente fala em questão dos milagres, é aquilo que é considerado milagre, porque a gente entende que existe uma razão das coisas acontecerem, existe um porquê. Quando nós não entendemos, quando nós não conseguimos uma explicação, a gente parte para o lado do misterioso, do milagre. Na terceira parte, enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, essa mudança que nós estamos vivenciando na realidade, né? Que marcará um novo tempo na Terra com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Então a gente percebe o quanto a gente recebe, o quanto a gente tem condições de estudar, de planejar, de perceber, para tirar nossas conclusões em cada um desses livros da codificação. Os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. E nós entendemos que as leis divinas, as leis naturais, são leis divinas. São leis que criadas por Deus. Quando se fala em lei da gravidade, né, a gente entende que Newton não criou a lei da gravidade, ele descobriu uma coisa que já estava ali. Então, essas leis naturais a gente entende como leis divinas, leis de Deus, leis irrevogáveis. Vamos então para as obras póstumas, né, que julho de 1890, como o próprio nome diz, obras póstumas, após então o desencarne de Kardec. Obra publicada após a desencarnação de Allan Kardec, apresenta no começo
bem escrita a biografia do codificador. Então, procura fazer uma análise seguida do discurso de Camille Flammarion, né, que pronunciou quando do seu sepultamento. Acredito que nesse momento deve ter sido alguma coisa assim, bem que, né, que aquelas pessoas que estavam envolvidas com Kardec naquele momento, como deve ter sido esse momento, até porque Kardec desencarnou de tanto, na realidade, trabalhar. Podia ter preservado mais a sua existência se não se dedicasse da maneira que foi a doutrina espírita. E se não fizesse isso, não sei como a gente hoje teria todo esse conhecimento, né? Reunindo importantes registros deixados por Allan Kardec, e divide-se este trabalho em duas grandes partes. Então ele foi pegando, né? A gente vê que Flammarion pegou todos os escritos, rabiscos e rascunhos, coisas que estavam, juntou e fez então esse corpo. A primeira parte desse trabalho aborda assuntos como o caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos, as cinco alternativas da humanidade, questões e problemas, as expiações coletivas, liberdade, igualdade, fraternidade, música espírita, a morte espiritual, a vida futura. Então a gente vê que tem bastante conteúdo, bastante coisa para a gente buscar e aprender. A segunda parte, ela inclui apontamentos em torno da iniciação espírita e o roteiro missionário de Kardec, assim como uma exposição de motivos apresentada na codificação do Espiritismo como precioso legado do mestre Leonês às sociedades espíritas do futuro. Então, assim, nada foi perdido, né? Tudo que ele deixou, tudo que ele fez, mesmo quando ele não fez, não concluiu, não foi perdido. Eu tenho hoje em minha mente que, a partir de determinado momento da nossa existência, eu não tenho que me importar quanto tempo eu vou ficar encarnado neste corpo físico, mas a qualidade de como vai ser essa minha estadia nesse corpo físico, né? E como eu vou chegar, então, na espiritualidade, com qual pensamento eu vou chegar. Vamos falar do reformador, né? O reformador, até hoje nós temos reformador. Não menos importante é a correspondência, mediante a qual Kardec estabeleceu contato com escritores, políticos, eclesiásticos, sábios, pessoas de todas as condições e de todos os lugares, esforçando-se por consolar, satisfazer e instruir, abrindo as almas aflitas e torturadas às ridentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. E é o que o Espiritismo ele se dedica até o momento, né? Até hoje, durante toda essa jornada da doutrina espírita, que é exatamente essa de procurar abrir as almas aflitas, as almas das pessoas que estão com determinadas dores emocionais, abrir essa nova expectativa, essa nova perspectiva que é a doutrina espírita. São as obras póstumas de Allan Kardec uma compilação de textos, artigos e comunicações mediúnicas que foram reunidos e publicadas após o seu desencarne, em 1890, pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A obra contém matérias que Kardec havia escrito e que, embora inéditos, contribuem para o conhecimento da doutrina espírita. Dando continuidade à atuação, né, de Kardec, a gente vai ouvir aí o relato desses dois seres aí, né, Zeus Van Tuyl, porque quando a gente fala em Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, são assim duas pessoas que se dedicaram à doutrina espírita e a esse trabalho da codificação. Então, assim, eles estudaram bastante, né? Eles perceberam a importância de Kardec.
dessas mensagens recebidas, a forma que ele fez. E eles vão ver como é que eles se declaram, como é que eles colocam essa visão deles com respeito a Kardec, uma vez que foram assim, grandes estudiosos de Allan Kardec. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia toda aos espíritos que a ditaram, não é menos verdadeiro que a ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas. E aí ele bota entre parênteses, que perguntas, né? Sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. Então, assim, eles, né? Tá aí a frase, eu não sei qual um, qual outro que fez, mas como os dois se colocam nessa postura, acredito que tem o mesmo pensamento, como eles viam e como a gente hoje, se você parar para analisar, como é que Kardec realmente conseguiu cumprir essa missão. Aí ele fala da distribuição didática das matérias, encerradas os textos, né? Como é que ele distribuiu a sequência, o que vem primeiro, o que vem depois, essa sequência toda. A redação dos comentários às respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza com que foram expostas. Embora a gente vê algumas respostas enormes, mas elas são enormes quando assim não tem como fazer uma concisão, mas elas procuram ser concisas, procuram ser claras, de forma que a gente possa ler e não criar duplas interpretações. Embora que é um pouco difícil você criar um texto e ele não ter duplas interpretações, porque depende muito da forma que você vê o mundo, que vê as coisas. Muito difícil. A precisão com que intitula capítulos e subcapítulos. A sequência, né? O que vem primeiro, o que vem depois. As elucidações complementares de sua autoria, as observações e anotações, as parafrases e conclusões sempre profundas e incisíveis, né? Porque grande parte, grandes momentos ali, Kardec faz a pergunta, tem a resposta, e em muitas partes ali tem o Kardec dando o que ele entendeu, dando o que ele realmente chegou à conclusão de que fosse aquela questão ali. E bem assim, a sua notável introdução, né? A introdução tem vários capítulos, ele faz uma introdução enorme, grande, para que quem vai ler o livro já tenha uma noção do que vai estar lendo. Tudo isto atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometera a publicar. E a gente lembra em encontros passados que Kardec, em algum momento, achou que ele não era capaz disso aí, né? E o Espírito falou: não, nós estamos do teu lado, você vai cumprir essa tarefa. Kardec fez o que ninguém ainda havia feito, porque até então ninguém ousaria, né, com esse questionamento, tanto que a gente viu lá com as mesas girantes, a sociedade toda ia lá para brincar, mas ninguém questionava, ou os que questionavam não chegavam-se a nenhuma conclusão do que poderia ser aquilo ali. Foi o primeiro a formar, com os fatos observados, um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos. Muito importante, muito interessante. Extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. Então você vê como é que eles exaltam Kardec e não estão bajulando, não, né? Quem estuda Kardec, quem estuda as obras de Kardec, quem lê Kardec, compreende realmente essa mente grandiosa que a espiritualidade superior envia para que trouxesse esta promessa do Cristo, que é a terceira revelação. Vamos falar um pouquinho do desencarne dele. Isso aí essa imagem que foi colocada aí é onde está ele não, né? Onde estão os restos mortais, que nem deve existir mais lá, do que foi esse espírito encarnado. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra
e o último a deixá-la. Isso ainda é considerações dos dois lá. Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Então, assim, é o que, segundo o que ele fala, né? Ele foi um grande biógrafo de Kardec, sabia muito sobre Kardec, estudou muito. Então, ele diz aí, né, que ele sentiu mal quando estava para fazer essa mudança, e aí ele desencarna. Desencarnou conforme viveu, trabalhando, então estava preparando uma mudança e estava trabalhando, né? Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração que se podia ser combatida por meio de repouso intelectual e pequena atividade material. E era o que ele não fazia, né? Não tinha repouso intelectual e trabalhava muito, porque não tinha tantos auxiliares. Então, sabia que tinha uma tarefa a cumprir, e neste caso a gente compreende que não houve um suicídio, nem voluntário, nem involuntário. Ele cumpriu a sua tarefa e retornou para a espiritualidade um pouquinho antes do que poderia, mas retornou glorioso. Consagrado, porém, todo o interior da sua obra, a sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Ele dá um exemplo, né? Ele bota a lâmina, gastou a bainha. Esses são exemplos daquela época, né? E porque ele trabalha muito, trabalhou muito, trabalho em prol. Então a gente observa que quando você tem um objetivo, que você trabalha em prol desse objetivo, quando e esse objetivo é um objetivo salutar, você vê que não desgasta isso. Pode desgastar o corpo físico, mas ao contrário, eleva o espírito, nos elevamos espiritualmente. E aí nós temos o irmão X, né, ou Humberto de Campos, ele fala sobre essa existência de Kardec, sobre essa encarnação de Kardec. Está lá no livro Cartas e Crônicas, né, a psicografia dele, do médium, a psicografia do médium Franciscano Xavier, que Humberto de Campos então dita para ele, e ele vai exaltar Kardec com relação a essa atividade, dizendo: Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo. Não tinha riquezas. A riqueza dele era intelectual e a riqueza moral. Deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era cristã espírita. Muitos de nós fazemos promessas e na espiritualidade, quando a gente chega aqui, a gente abandona isso. Às vezes está indo muito bem, a gente abandona. Kardec conseguiu levar isso até o final, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo interior. Isso é um conforto maravilhoso. Nós compreendemos que, embora a gente olhe para o nosso lado agora, nós estamos vendo o século XXI, isso está sendo gravado no ano 2025. Está sendo gravado em agosto de 2025 e a gente vê uma turbulência enorme no nosso país, no nosso mundo, no nosso planeta. E aí a gente entende, né, segundo palavras de grandes espíritos, como está aí Humberto Campos, André Luiz, Emmanuel, ou seja, são tantos, doutor Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, tantos espíritos que colocam essa postura que nós temos que tomar, entender que as coisas que Jesus está no leme dessa nau e que nós vamos conseguir vencer, embora com tudo isso, isso é uma coisa maravilhosa, né? Kardec conseguiu, e se nós tivermos assim um pouquinho dessa astúcia, um pouquinho dessa força, dessa coragem e fé, a gente também vai conseguir na nossa pequena tarefa. Não estou comparando nossa tarefa com a tarefa de Kardec, não.
Então é isso, né? Esse hoje foi curtinho, mas se eu emendasse esse curtinho com o do nosso último encontro, ia ficar muito longo. E o objetivo é que cada um possa realmente ter esse entendimento, que possa não ficar cansativo e que você consiga realmente perceber a importância dessa doutrina, perceber como ela é importante na nossa existência. E se ela for boa para você, compartilhe. Se esse trabalho que estamos fazendo foi importante, compartilhe isso. Sabe, está lá no nosso YouTube da Sociedade Espírita Allan Kardec, da SEAC aqui de Saquarema. E tem playlist, nós estamos hoje terminando essa 18º encontro, e todos os outros 17 estão lá no nosso playlist para que você possa ver, para que você possa compartilhar. Sabe, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, compartilhe para que as pessoas possam também se inscrever, para a gente aumentar o número de pessoas. Que se você gosta, se você acha que é importante para você, ofereça também a outras pessoas. Dessa forma, a gente fica por aqui, agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos dê muita força. Quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.